Senhor Jesus, Evangelho de João, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Estou lhes dizendo, antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isto, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão, Pedro, fez sinais para esse discípulo, como a dizer: Pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Esta passagem ela vai falar sobre a última ceia, né, quando Jesus ele fala que alguém vai trair ele. Nós sabemos que quem traiu Jesus foi Judas. E todos nós olhamos para Judas com o propósito de indignação, outros até de ira, raiva, porque ele traiu Jesus. Mas Judas traiu Jesus por um propósito, né? O problema não foi ele ter traído Jesus, porque estava predito pelas Escrituras que ele o trairia. O problema foi Judas não ter se arrependido. O problema foi Judas não ter reconhecido o seu erro. O problema foi ele não ter se chegado diante de Jesus, reconhecido o seu pecado, reconhecido o seu erro e refeito o seu caminho. E o que eu quero deixar para a meditação dos irmãos diante desta palavra é que muitas vezes nós vamos errar o caminho. Muitas vezes nós vamos desagradar ao Senhor. Muitas vezes, em outras palavras, nós vamos trair o Senhor com as nossas atitudes. Mas isso não determina o nosso fim. Isso também não quer dizer que estamos decretados à condenação. O que vai determinar se somos livres, libertos e salvos pelo Senhor é a forma com que nós nos chegamos diante dEle. Hoje o Senhor ele nos dá a oportunidade de refazer o nosso caminho. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de rever os nossos caminhos, né? Errar faz parte da nossa humanidade. Não que estamos livres para errar, né? Não que estamos livres para pecar em liberdade. Mas acontece de pecar, acontece de errar. Mas nesse momento, o que a história de Judas vai trazer para a nossa vida é que, assim como Pedro negou Jesus, mas ele se arrependeu. Se Judas tivesse se arrependido e ido até Jesus, ele também seria perdoado. Porque estava predito. Está predito para nossas vidas o pecado. Nós nascemos do pecado, nós viemos do pecado de Adão e Eva. Mas o que o Senhor ele tem para nossas vidas é um novo dele. O que ele tem para nossas vidas é um novo caminho. E isso depende da forma em que nós vamos estar. Porque Judas, ele estava caminhando com Jesus por causa do que Jesus podia oferecer. Ele entendeu que caminhar com Jesus talvez era conseguir alguma coisa material, porque ele era material. Ele era materialista, ele só pensava em dinheiro. Talvez ele pensava que Jesus, com o poder que Jesus tinha, poderia tomar Roma, né? Poderia liderar Roma. O pensamento de Judas estava muito distante da vontade de Jesus. Jesus ele veio para um propósito que foi cumprir a vontade de Deus. E ele sabia disso. Porém, Judas não entendeu. E muitas vezes nós se perdemos no meio do caminho porque nós não entendemos o propósito do Senhor. Então, nessa noite, eu quero te convidar em oração, buscar a Deus para que Ele revele qual é o propósito do Senhor na sua vida. Qual é o plano que Ele tem para a sua vida. E que ainda que você errar esse caminho, você reconheça que existe um Deus que está disponível para te trazer de volta para perto, para te acolher novamente. Deus, Ele não nos aceita pelas coisas que nós temos para oferecer, porque não temos nada para oferecer. Muitas vezes nós só temos nossos erros mesmos, as nossas falhas, os nossos pecados. Mas o Senhor, Ele quer nos ensinar o caminho. Então, abra o seu coração nessa noite, assim como Pedro abriu o coração dele, reconheceu o erro dele,
né? Que nós não venhamos somente buscar aquilo que nós desejamos. Que nós não venhamos somente buscar do Senhor aquilo que nós precisamos, mas que também nós venhamos buscar do Senhor aquilo que nós necessitamos dEle. Qual é a vontade do Senhor para mim e para a sua vida nessa noite? Amém? Espírito Santo de Deus, nós queremos, Senhor amado, nessa noite de oração, iniciar este culto, Senhor amado, debaixo da Tua palavra. Senhor, nós não conhecemos os nossos caminhos, nós não conhecemos, Senhor amado, os nossos desejos, nós não conhecemos muitas vezes, Senhor amado, o caminho que nos faz tropeçar. Mas, Senhor amado, nós queremos pedir a Ti nesta noite, Pai, a revelação do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa trazer clareza para nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo possa trazer discernimento para nossas vidas. Nós pedimos perdão por todas as vezes que pecamos contra Ti, contra a Tua palavra, pelos nossos pecados conscientes que praticamos no falar, no agir. Senhor, nós pedimos perdão pelos pecados inconscientes que muitas vezes nós praticamos, Senhor amado, sem ter discernimento, Pai amado, mas tem, Senhor, danificado a nossa alma e o nosso espírito. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos, Pai amado, que Tu sabe todas as coisas, que tudo está em Tuas mãos. Ainda, Senhor amado, que nós não vemos, o Senhor já sabe, Senhor amado, o que vai acontecer. E muitas vezes nossos ouvidos estão tapados, Senhor, e a nossa mente está fechada e não conseguimos compreender, Senhor, a Tua voz. Nós queremos colocar diante de Ti a nossa deficiência humana, que nos faz tropeçar, que nos faz cair. Queremos pedir perdão, Senhor, e traz de volta nossas vidas para a Tua presença, como no primeiro dia, como no primeiro instante, em que nós encontramos a Tua presença, em que nós não nos preocupávamos, Senhor amado, com o que íamos dizer, em que nós não nos preocupávamos, Senhor, com o que iam pensar a nosso respeito, mas a nossa preocupação era estar diante da Tua presença. Por isso eu quero fazer uma oração nesta noite, Pai amado, que o Senhor abra os nossos olhos, tira-nos da escuridão, tira-nos, Senhor amado, das trevas que nos fazem pecar contra Ti, que nos fazem, Senhor amado, sair da Tua presença. Abra os nossos olhos e o nosso entendimento, para que não venhamos ser como Judas, para que não venhamos buscar aquilo que o Senhor não quer nos dar, para que não venhamos viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento neste lugar, nesta noite, que a Tua palavra seja um alimento, Senhor, para nossa alma, que a Tua palavra traga discernimento para o nosso espírito, que a Tua palavra, Senhor amado, venha dividir, Senhor amado, as medulas, Senhor, o corpo e a alma, Senhor, e venha fazer a obra como o Senhor deseja. Visita este coração desanimado, visita esta alma, Senhor amado, dividida, visita, Senhor amado, esse entendimento, Pai amado, que foi anulado pelo Seu próprio eu, pelo Seu próprio ego. Espírito Santo, nesta noite, manifesta a Tua presença neste lugar, que se rompam as cadeias do nosso entendimento, que se rompam as barreiras, Espírito Santo, que venhamos permitir que o Senhor nos toque, que o Senhor nos cure, que o Senhor alimente a nossa alma, que haja libertação de dentro para fora, que haja renovação de dentro para fora, que haja cura, revelação, que haja, Senhor amado, discernimento. Espírito Santo de Deus, que não venhamos andar no escuro, mas que o Teu Espírito seja luz para iluminar os nossos caminhos nesta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo. Sim, Deus, nessa mesma unção, nesse mesmo poder, nós queremos declarar nessa noite que o Senhor seja bem-vindo aqui neste lugar. Faça a Tua vontade em nosso meio, Espírito Santo. Cumpra o Teu querer aqui nessa noite em nossas vidas. Que seja perfeita a Sua vontade aqui, Senhor. Toma cada coração que se adentrou por essas portas. Toma, Senhor, cada vida que entrou neste lugar, Pai. Nós declaramos nessa noite que essas vidas nunca mais serão as mesmas. Que elas serão tocadas pelo Senhor. Que elas serão renovadas dia após dia na Tua presença. Pai, que a Sua vontade seja perfeita aqui nessa noite. Fala conosco através da Tua palavra, através do Teu louvor, através da adoração, através da Tua vontade, Pai amado. Se cumpra nessa noite em nosso meio.
queremos te sentir, Espírito Santo, como nunca te sentimos. Nós queremos estar sensível ao ponto de obedecer a tua voz em meio à guerra, em meio à luta, em meio à dificuldade. Nós declaramos que a força vem do alto, que a dependência vem de ti, que a solução de todos os problemas será suprida pelo Senhor. Em nome de Jesus, faça a tua obra em nossas vidas, cumpra aquilo que o Senhor já terminou nas nossas vidas, que o propósito se cumpra em nós, para que esse bairro seja tocado, para que essas famílias sejam libertas, para que esse povo seja curado. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faça a tua obra aqui nessa noite, em nosso meio, para que se cumpra dentro de nós a tua vontade. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada pessoa que se adentrou por essas portas a salvação, a restauração, a libertação, Pai amado, para que eles possam viver um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Espírito Santo, obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Se pra te dar o melhor de mim eu preciso ser moído, espremido e apertado, eu estou aqui. Se pra te dar o melhor de mim eu preciso ser moído, espremido e apertado, eu estou aqui. Eu pensei que já tinha entregado tudo, mas você já me mostrou que não. E a cada passo que eu dou é sempre uma nova história. Eu abro mão de tudo que eu sei. Eu abro mão de tudo, também daquilo que eu não sei. Se pra te dar o melhor de mim preciso ser moído, espremido e apertado, eu estou aqui. Se pra te dar o melhor de mim eu preciso ser moído, espremido e apertado, eu estou aqui. Eu pensei que já tinha entregado tudo, mas você já me mostrou que não. E a cada passo que eu dou é sempre uma nova história. Eu abro mão de tudo que eu sei. Eu abro mão de tudo, também daquilo
Jesus, nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor Jesus. Nós queremos entregar a nossa adoração a Ti, Senhor. Senhor, que nessa noite o nosso coração, a nossa adoração suba a Ti como um bom perfume, como um incenso agradável ao Senhor. Senhor, que seja uma adoração sincera de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Senhor, toque esses corações nessa noite, Jesus. Quebra todas as barreiras, as limitações do nosso ser e nos faça ir mais fundo em Ti, Jesus. Nos faça ultrapassar os nossos limites e mergulhar no Senhor. Ao Deus que me deu tudo, eu dou o meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja eu te entrego toda a minha devoção. Ao Deus que me deu tudo, eu dou o meu coração. entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Entrego tudo que há em mim. Eu te entrego
Seu amor perfeito repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que
Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Se essas palmas for para o Senhor, pode ser melhor, amém? Glória a Deus, que o Senhor possa receber o nosso melhor essa noite. Que nós possamos essa noite entregar tudo aquilo que Ele merece, tudo aquilo que lhe é devido, amém? Glória a Deus. Eu quero, neste momento do dízimo e da oferta, trazer à nossa consciência a responsabilidade que nós temos como filhos amados do Senhor, de entregar ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. Eu creio que a nossa oferta, nem o nosso dízimo é tirado do nosso bolso, mas sim do nosso coração. Que nós possamos pedir ao Senhor para que o Senhor possa nos conceder sabedoria, para que nós possamos aplicar a nossa semente em terra boa. Porque de repente a nossa semente ela não está sendo multiplicada porque nós estamos semeando em terra infértil. Que tudo aquilo aonde nós fomos colocar a nossa semente, nós possamos pedir ao Senhor para que Ele possa nos conceder sabedoria, discernimento, para que nós possamos aplicar com responsabilidade, amém? Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, levante aos céus aí essa noite. Vamos orar e consagrar ao Senhor. Pai, essa noite eu quero glorificar ao Senhor, Pai, pela vida de cada dizimista, cada ofertante da Tua casa, Senhor. Nós sabemos que os Teus filhos estão aqui, Senhor amado, debaixo de obediência, debaixo, Senhor amado, de submissão à Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor amado, prosperar toda a obra que há nas nossas mãos, Senhor amado. Aonde nós colocarmos as nossas mãos, Senhor amado, sejam abençoadas, Senhor amado. Seja, Senhor, multiplicado em nome do Teu Filho amado Jesus. É o que nós pedimos ao Senhor esta noite. Abençoa o celeiro, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai, para que nós possamos levar, Senhor amado, a semente em terras que necessitam da nossa semeadura, Pai, em nome de Jesus. Para que nós possamos orar pela vida do nosso pastor, que o Senhor possa usar mais uma vez a vida dele para falar conosco, amém? Mas assim, que você possa ser ousado essa noite, pedir para o Senhor usar a vida dele, não para aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, amém? Espírito Santo de Deus, essa noite eu quero apresentar a vida do Teu servo, a vida do Teu filho, Senhor amado, que está aqui, Senhor, em submissão à Tua palavra, em submissão, Senhor amado, à Tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa essa noite, Senhor, mais uma vez usar a vida dele, Senhor amado. Que ele venha ser esse instrumento do Senhor para abençoar as nossas vidas, Senhor amado. Que ele possa ser esse canal, Senhor amado, que irá jorrar, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, essa água, Senhor amado, essa água que flui do trono do Senhor, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa nos confrontar ao ponto, Senhor amado, de nós, Senhor amado, renunciar tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor, Pai. Tudo aquilo que tem sido como um obstáculo que tem afastado as nossas vidas do Senhor, Pai. Usa mais uma vez em nome de Jesus, amém. Aplaudo e glorifico o nome santo do Senhor. Isaías, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a Bíblia: a visão de Isaías, filho de Amós, ao qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, e deem ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura de seu senhor. Porém Israel não me conhece, o meu povo não pensa. A nação pecadora, um povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptos. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo de Israel até a ira. Eles me deixaram e retrocederam. Somente até aqui. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nós estamos diante da sua presença, Deus.
Nós estamos diante da sua palavra, Senhor. Nós estamos diante das suas ovelhas, elas são tuas. Senhor, eu quero pedir ao teu Espírito, abre o nosso entendimento para entender aquilo que o Senhor tem a revelar aos nossos corações. Meu Deus, nós pedimos ao teu Espírito, tenha misericórdia de nós essa noite. Fala ao nosso coração, revela-nos, ó Deus, a centralidade da sua palavra e nos leva, Senhor, a um lugar de arrependimento verdadeiro, Senhor. Senhor, que essa noite sejamos, ó Deus, ministrados pelo teu Espírito, Pai. Senhor, nós já podemos te sentir durante os louvores, durante a abertura do culto. A sua palavra nos diz que o seu Espírito passeia entre os louvores, Senhor. Então nós pedimos ao teu Espírito, continua presente no meio, Senhor, da tua palavra, sondando e esquadrinhando o nosso coração, a nossa mente, meu Deus, livrando-nos de todo ladrão do entendimento e falando ao nosso coração, revelando, Senhor, aquilo que ainda está encoberto, aquilo que ainda está em oculto. Meu Deus, como diz a tua palavra, as coisas encobertas são para os seus filhos. Então nós queremos, ó Deus, receber os segredos do seu coração nessa noite. Pai, prepara-nos, ó Deus, para a sua palavra. Senhor, nós repreendemos agora todo ladrão do entendimento e nós pedimos ao Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podem se assentar para a glória de Deus. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós voltarmos a ler o texto, a Bíblia vai nos mostrar que Isaías, ele foi levantado por Deus nos tempos aonde ele começou a pregar contra Judá, Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, eles eram reis de Judá. Judá era uma cidade próspera, Judá estava muito bem, Judá estava caminhando muito bem, tudo que se trata a respeito de naturalidade, estava tudo funcionando certo para Judá. Porém, com o passar do tempo, Judá se perde e começa a entrar num declínio espiritual. Nós vamos ver o texto, o profeta, o próprio Deus denunciando pelo profeta aquilo que este povo estavam vivendo, aquilo que estes povos eles estavam carregando. Existe uma grande tragédia. Maior do que estar longe da igreja é estar dentro dela e longe do plano oficial, do propósito de Deus. O livro de Isaías não foi escrito para um povo ímpio, para um povo que era ateu, para um povo que estava distante de Deus. Foi descrito ao povo de Judá e de Jerusalém, para cristãos, crentes, vou falar crentes, homens praticantes da palavra. Mas havia um porém, o povo havia perdido a essência que eles tanto carregavam de se submeter à palavra, se submeter ao Senhor da palavra. E aqui entrou o problema do declínio de Judá, a submissão ao Senhor. O problema de Isaías não era literalmente a falta de cultos. Eles eram um povo acostumado a cultuar, a fazer suas cerimônias. Era um povo que praticava os ritos, muito bem praticado na época. Era um povo que ia nos cultos de terça, de quinta, de domingo, na escola bíblica dominical. Era um povo que estava nos eventos. Era um povo que se preocupava com os sacrilégios. Era um povo que cumpria tudo. O problema não era falta ou ausência de culto. O problema de Isaías e do povo aqui era que eles não se entregavam de todo o coração. Eles cumpriam com tudo, mas não conseguiam mais entregar o coração deles ao Senhor deles. Eles entregavam a adoração.
Eles levantavam as suas mãos, adoravam, sacrificavam, mas pasmem, é possível sim entregar sacrifícios que não são aceitos pelo Senhor. É possível sim estarmos aqui adorando a Deus com os nossos lábios e o nosso coração longe da presença do nosso Deus. É possível nós estarmos cantando as melodias mais belas e o nosso coração estar distante do que uma adoração verdadeira. Era o que este povo estava vivendo. Eles levantavam as mãos, eles adoravam, eles cultuavam, mas o coração estava dividido. O coração estava distante. As canções eram belas, mas a vida deles era conduzida por eles mesmos. Então eles começam a entrar num declínio. Em outras palavras, o que Judá estava vivendo, eles queriam a bênção, mas não o dono da bênção. O que Judá estava vivendo, eles queriam ser abençoados por Deus, mas não queriam ser governados por Deus. Eles cumpriam com todos os sacrilégios. E o que Deus denuncia por intermédio do profeta é exatamente isso. Lê comigo o versículo 2, diz assim: ouçam, ó céus, e deem ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer os meus filhos, e eles têm se rebelado contra mim. Eles têm se rebelado contra mim. E aí o versículo 3, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura de seu senhor, porém Israel não me conhece. O meu povo não pensa. Olha o que o texto acabou de denunciar: criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram. Irmãos, eu estou enfatizando isso porque eu quero levar você à conscientização do que a verdade desse texto quer nos levar. Imagine a dor de Deus de ter criado filhos, de ter alimentado filhos, de ter cuidado de filhos desde quando eles eram pequenos meninos. E este povo que foi criado como filho se rebelou contra o seu pai. Se rebela. Observe a dor de Deus. Ele não está falando de pessoas estranhas ou de um povo que não se relacionava com ele. Ele está falando de um povo que foi escolhido, um povo que foi separado, um povo ao qual todas as nações olhavam e falavam: ali caminha um povo do Deus vivo. Um povo que, quando Deus foi fazer eles passar pela transição do Egito até a nova terra, era um povo que era provido pelo próprio Deus. A Bíblia descreve que, literalmente, quando era noite no deserto, havia uma nuvem de glória que aquecia aquele povo. Era o próprio fogo do Deus vivo, era a própria presença de Deus, não permitindo o povo morrer na frieza do deserto. E durante o dia, quando o povo estava passando o aperto com o calor do deserto, Deus estava presente em nuvem, trazendo refresco diante da situação. Todos os povos que olhavam para este povo, olhavam para o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, olhava para o Deus do impossível. Olhava para o Deus que nos envolve em lugares ao qual a nossa mão não consegue sustentar, para provar que Ele é Deus e Deus de Israel. Por que eu estou introduzindo e falando de um Deus que se revelou como um pai? Para falar de um povo que resistiu a ser filho. Para falar de um povo que, mesmo Deus os escolhendo, escolheu se rebelar contra a voz de Deus. Perceba que eu falei um pouquinho da história e nós já podemos enaltecer a grandeza de Deus. Deus que manifestou lá em Abraão. Irmãos, Deus que se manifestou em Abraão e liberou a promessa: Abraão, você será pai de nações. E aqueles que te abençoarem, Abraão, serão abençoados.
e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Por que eu estou retratando a história? Porque nós precisamos entender os grandes feitos e as maravilhas que Deus operou. E o Deus que operou em Abraão, o Deus que operou em Jacó, em Isaac, foi o Deus que viu esse povo virando as costas para eles. Foi o Deus que viu este povo virando e escolhendo outros caminhos. Foi o Deus que viu este povo olhando e falando: Senhor, até aqui foi o suficiente. O Senhor até fez no passado, mas agora eu quero conduzir a minha vida. Mas agora daqui para frente eu quero conduzir a minha vida. Nós acabamos de ler um texto onde Deus ele fala a respeito da dor dele por intermédio do profeta. Criei filhos, alimentei eles, dei de comer, dei de beber, dei de vestir, dei casa, mas eles viraram as costas para mim. O versículo 3, lê junto comigo. A Bíblia diz: o boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, porém Israel não me conhece. O meu povo não pensa, o meu povo não me conhece. Irmãos, Deus está falando isso para um povo que Ele já tinha se revelado a eles. Não era uma nação ímpia. Deus usa 2 animais burros para falar: eles conhecem quem é o dono deles, e vocês que são racionais não me conhecem. Vocês, Israel, que são racionais, não me conhecem. Vocês que são inteligentes não me conhecem. Não conhecem o que eu fiz por vocês. Vocês preferem virar as costas para mim. Vocês preferem virar as costas. O boi sabe quem o alimenta. O jumento sabe da sua manjedoura, para onde ele tem que voltar. Mas Israel perdeu a consciência de que dependia de Deus. Quando o texto está falando a respeito do boi e do jumento, está falando que literalmente esses animais eles dependiam do seu Senhor. Eles sabiam quem os alimentava, então para comer eles iam até o Senhor. Eles sabiam o lugar da manjedoura, então para ir dormir, repousar, eles sabiam o lugar que eles tinham que ir. E Deus está falando: porém o meu povo não me conhece. Quando a Bíblia está descrevendo isso, a Bíblia está falando que o povo de Deus já não dependia mais do Senhor. A Bíblia está denunciando que o povo que foi escolhido por Deus já não dependia mais do Deus vivo. Na continuação, nós acabamos de ler, versículo 3, 4, eu quero ler com vocês o 5. Porque o que vós não devereis mais ser afligidos, vós vos rebelareis mais e mais. A cabeça toda está enferma, o coração todo está fraco. Olha o que Deus está falando para este povo: porque vós não devereis mais ser afligidos, vós vos rebelastes mais e mais. A cabeça toda está enferma, e o coração todo está enfermo, fraco, debilitado. Irmãos, o nosso problema é achar que rebeldia contra Deus é resistir à vontade de Deus. E eu vou falar para você: não é. O ápice, o início da rebeldia, sim, é resistir contra Deus, mas o início dela é só eu deixar a vontade de Deus para viver a minha vontade. É só eu deixar de viver a vontade de Deus para viver a minha vontade. E Deus está apontando homens rebeldes. A rebeldia não começou em resistir à voz de Deus, começou em eles querer aplicar a sua vontade. É por isso que Deus está denunciando a independência desse povo. É por isso que Deus está denunciando a rebeldia deles. Só que me chama a atenção nesse texto é que o Senhor ele começa a apontar fragmentos, ele começa a apontar enfermidades. Deus ele fala através do versículo 5, a cabeça está toda enferma, o coração está enfermo. Olha para onde o pecado desse povo estava levando eles.
A cabeça está enferma, o coração está enfermo. Cabeça, nós bem sabemos, representa discernimento, governo, liderança. E Deus está falando, a cabeça está enferma, o coração está enfermo. Coração fala de sentimento, cabeça fala de governo, fala de discernimento. Por que muitas das vezes nós não conseguimos mais entender a voz de Deus? Porque não conseguimos entender o que Deus está fazendo? Porque estamos enfermos espirituais. Porque por muitas das vezes queremos fazer como este povo, servir a Deus até a parte A do texto, na parte B do texto e da história, nós queremos fazer do nosso jeito, e Deus está mostrando que não dá certo. Todo pecado tem sua consequência, irmãos. Talvez você não veio aqui, talvez você não queria ouvir esta palavra, mas nessa noite eu tenho que dizer para você, todo pecado tem a sua consequência, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A rebeldia deste povo, ela começou no ato deles resistirem à vontade de Deus para viver a sua própria vontade. Se examina, pois o homem a si mesmo no seu lugar. Não espera o irmão falar, essa palavra é para você. Não, essa palavra é para nós. O Senhor está nos mostrando, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura. Cadê o povo que dependia de mim? Cadê o povo que para tomar uma decisão orava, e se Deus não respondesse, não ia agir, não parava de orar, até Deus responder a oração? Cadê esse povo? Cadê? O boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo que eu escolhi não me conhece. Sabe o que Deus está denunciando nessa noite? Que por muitas das vezes no silêncio dele você e eu agimos, mas Deus não respondeu. Nós agimos como esse povo na nossa autossuficiência, e entendemos o silêncio de Deus como uma resposta, e às vezes acessamos portas que não era para acessar, e às vezes acessamos lugares que não era para nós estarmos. Às vezes entramos em portas, em lugares, acessamos pessoas que não era para estarmos. Mas por quê? Porque eu entendi o silêncio de Deus como uma resposta. Se Deus não falou nada, meu coração está em paz, eu vou. Aí quebramos a cara e queremos jogar a culpa para Deus. Quebramos a cara e queremos jogar a culpa em Deus. Mas Deus, o Senhor não falou, e Deus está em silêncio. O boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura. O meu povo não ouve mais a minha voz. Irmãos, essa palavra foi para Israel, mas ela aponta para nós, para os nossos dias. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria pelo aumento da iniquidade. Irmãos, por que eu estou recitando o Novo Testamento? Já explico, porque se não está bom aqui na horizontal, significa que na vertical tem algo errado. Porque se eu não amo o meu próximo, não tem como eu amar a Deus que eu não vejo. Se não está alinhado com o meu próximo, com a horizontal, não tem como estar alinhado na vertical. O homem que tem paz com Deus, tem paz com os homens. O homem que tem direção de Deus, mesmo diante da calúnia, diante das afrontas, ele tem paz com os homens, ele vive em paz. E por que nós estamos tão brigões? Porque nós usamos a famosa frase: eu sou crente, mas não sou besta. Eu sou crente, mas não sou bobo. Se me der um tapa na cara, eu não vou virar a face. A autossuficiência. Porque queremos nos justificar, irmãos. Porque estamos sendo autossuficientes em nós mesmos.
porque queremos justificar os nossos pecados, porque queremos justificar as nossas razões, os nossos motivos. Ei, nós por acaso não conhecemos mais o nosso Deus? Não sabemos que o servo não será maior que o seu Senhor? Por um acaso não sabemos o que Cristo padeceu na cruz? O seu e o meu destino é sofrimento, irmãos. E o nosso Senhor, Ele sofreu muito. Como ovelha muda, Ele foi até o matadouro. Ele permaneceu mudo, Ele não se defendeu diante dos homens. Quando aqueles governadores olharam para Ele e falaram assim: ei, você não vê que eu tenho poder para te dar, nesse momento para te livrar a sua vida? Jesus olhou para ele e falou assim: ei, ninguém tira a minha vida, sou eu que a entrego pelo propósito e pela causa. E por que nós queremos nos justificar? Se a Bíblia diz que o justo vive pela fé e é justificada por esta. Irmãos, o boi, o animal conhece o seu dono. Nós não ouvimos mais a voz do nosso Deus. Porque se Deus atende às minhas expectativas, Ele é Deus da minha vida. Se Ele não atende, eu viro as costas para Ele. Isso se chama autossuficiência. Isso se chama autossuficiência. Deus, Ele não é um talismã que nós usamos para ter uma vida de mares românticos, uma vida abençoada, uma vida próspera. O que nós queremos, irmãos, que Deus abençoe uma vida que nós temos que perder. Por muitas das vezes estamos orando e buscando uma vida de bênçãos, prosperidade, mas Jesus, Ele anunciou que aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a ganhará. Você está orando para Deus abençoar o que Ele está pedindo para você entregar. Você está pedindo para Ele abençoar o que Ele está falando, entrega, morre para você mesmo e vem viver na cruz. Olha o que Deus está falando conosco. Vai no versículo 6, desde a sola do pé até o alto da cabeça não há solidez, não há. Porém há feridas, hematomas, chagas putrificantes. Eles não têm sido espremidas, nem atadas, nem amolecidas com unguento. Olha o que o texto está denunciando: feridas, contusões, chagas. Presta atenção, irmãos. O Evangelho, ele te dá o livre-arbítrio de decidir qual é a semente, mas ele não te dá o livre-arbítrio para colher o fruto da sua semente. Esse povo estava semeando de independência do Senhor. Esse povo já tinha se afastado do Senhor. E aqui eles começam a colher tudo que eles estavam semeando. Desde a sola do pé até a cabeça não há solidez nele. Porém feridas, hematomas, chagas putrificantes, eles não têm sido espremidas, nem atadas, nem amolecidas com unguento. Irmãos, dentro do significado bíblico, há um significado para essas feridas aqui. Algo muito profundo para a minha vida. Feridas, contusões, chagas, podres. São ferimentos. Feridas fala de ferimentos recentes, golpes abertos, coisas supérfluas. E quantos de nós não queremos tratar as nossas feridas, se esquecemos das chagas? Ferida fala de algo superficial, fala de algo visível, fala de algo raso, fala de algo supérfluo. Biblicamente falando, isso aqui representaria nas nossas vidas violências, injustiça, espiritualmente falando, corrupções, idolatria. Mas aí a Bíblia vai falar de contusões, e quando a Bíblia fala disso, fala de um hematoma mais profundo. Quando a Bíblia fala de contusões, ela está falando de um hematoma mais profundo, ou seja, marcas internas. Isso representa danos invisíveis que nós não estamos vendo. São danos que nós não vemos e que eles nos levam para um lugar de rebelião. Eles nos levam para um lugar de rebelião. O que seria isso, espiritualmente falando? Lembra que começou bem supérfluo?
coisas que nós conseguimos renunciar. É a violência, é a injustiça, é a corrupção, é a idolatria. Graças a Deus, eu não oro mais a imagem. Glória a Deus, eu não sou mais corrupto. Coisas superficiais são feridas, mas que vão nos levar para um lugar mais profundo, a lugares internos. Vai mexer com o orgulho, com a hipocrisia, com a autossuficiência, com a insensibilidade espiritual. Irmãos, talvez eu torne a dizer, essa não era a palavra que você queria ouvir. Mas Deus, Ele não quer falar o que nós queremos, Ele quer falar conosco o que nós precisamos. Sabe por quê? Porque enquanto está superficial, está bom demais. O problema é quando o pecado desce. A Bíblia vai falar sobre chagas. O texto vai falar não somente de chagas, mas chagas podres. O texto vai falar sobre uma chaga podre, ou seja, uma ferida infeccionada. É como se fosse uma úlcera. São ferimentos negligenciados. Chegou nessa etapa, ele está vivendo ferimentos negligenciados. Espiritualmente falando, isso aqui representaria para nós pecados que não foram tratados, pecados que não são renunciados, pecados que eu e você alimentamos lá no íntimo do nosso ser e não renunciamos, mas amamos eles. Irmãos, numa guerra, se um homem, imagine-se aí, numa guerra, imagine-se numa guerra. A Bíblia vai falar sobre Naamã, mas eu não quero entrar em Naamã. E aí imagine que um homem, ele sai ferido da guerra, e aí, de antemão, ele faz uma pequena ferida, e a princípio está tudo bem, ele vai no outro dia para a guerra de novo, dando risada, querendo guerrear, querendo lutar, querendo batalhar, e assim ele prolonga isso, e continua ali trabalhando, e a ferida não está tratada. E aí quando aquele homem, ele pega por baixo da sua roupa, e ele começa a olhar a sua ferida, ele começa a ver que ela começou a putrificar. Eu estou falando de uma ferida maltratada. E eu oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque eu não estou aqui para te emocionar. Uma ferida maltratada. E aí de repente, imagine que esse paciente, esse soldado se torna um paciente, ele vai no médico a tratar essa ferida. Percebe que ele poderia ter ido antes. Assim que ele viu, mas ele não foi. Por quê? Porque ele acha que é uma coisa simples. Ele acha que é uma coisa supérflua. E aí, se tiver já nesse estado de putrificação, o médico vai falar, se você tivesse vindo antes, teria sido tratado. O tratamento teria sido mais simples. E por muitas das vezes, nós estamos nesse mesmo estado. Porque somos soldados de Cristo, somos feridos, mas nós não queremos ir ao médico, nós queremos pôr a armadura e se manter na posição. E aí quando vamos ver o pecado, a sujeira, os traumas já estão muito maiores no nosso coração. E aí nós vamos lá para essa linha pastoral. E aí quem nunca ouviu essa fala, filho, por que você não falou antes? Teria sido tão simples se lá no começo você tivesse falado comigo. Porque eu estou dando o exemplo para tentar trazer o que o texto está nos levando. Esse rapaz, esse médico, esse paciente, ele certamente ouviu do médico, se tivesse vindo antes, o tratamento seria simples. Irmão, sabe o que Deus está falando para nós hoje aqui? O que não nos permite ir até o médico é o orgulho. É achar que está tudo bem, é achar que é só uma feridinha, é achar que é só um rasgo e que logo vai cicatrizar. Toda ferida que é maltratada, ela certamente vai se tornar uma chaga putrificada, irmãos. Sabe o que é isso? Tudo que começa, tudo que um dia estoura grande, não começou grande, começou pequeno. Todo escândalo gerado, ele não começou no ato do escândalo, ele começou lá atrás, quando o servo de Deus abandonou os seus requisitos. Presta atenção no que Deus está falando conosco, é muito sério.
por que você não vai no médico? Por que você não vai no médico? E o médico não é o nosso pastor aqui nesse momento, ele é o médico dos médicos. Por que você está escondendo isso aí no seu coração? Por que você está escondendo? Muitas pessoas fazem isso espiritualmente, frequentam os cultos, cantam, levantam as mãos, adoram, mas nunca se permitem ser tratadas pelo próprio Deus. E aquela ferida começa a apodrecer no seu coração. Ei, irmão, se você confessar o quanto antes, vai ser mais simples de ser resolvido. Deus não tem dificuldade conosco, irmãos. Se a situação se tornou escandalosa, Deus não vai ser pego de surpresa. Deus não vai ser desafiado no meu e no seu pecado. Então o que acontece? Eu sofro mais. Porque o processo de cura era para ser mais rápido, mas por conta do meu orgulho eu não fui para o lugar da cura. Por conta do meu orgulho eu não tive coragem de confessar. E aí o processo se torna mais difícil. É isso que as Escrituras estão relatando aqui em capítulo 1 de Isaías. Está nos mostrando a raiz da doença. A raiz da doença é o coração orgulhoso do homem, que em vez de desatar as suas ferramentas, em vez de desatar literalmente as suas armaduras, ele prefere com orgulho continuar caminhando. Ele prefere com orgulho continuar caminhando. E tudo que Deus precisa, meu lindo e minha linda, é que nós tiremos as armaduras. É que nós literalmente façamos como Naamã fez, se for preciso. Arranca a reputação, arranca a armadura, arranca o ego, arranca a reputação, arranca esse orgulho, porque Ele é o Deus que fere, mas é o Deus que cura também. O problema desse povo não era falta de culto, não era se eles eram ou não crentes, não era se eles cumpriam ou não com a liturgia. O problema é que eles cumpriam com o coração longe do propósito. E quantas vezes não estamos aqui cumprindo uma agenda? Quantas e quantas vezes nós não estamos aqui cumprindo com um cronograma? Eu preciso chegar mais cedo na intercessão, porque senão a Aline vai falar comigo, senão eu vou entrar no banco. Eu preciso jejuar porque foi uma ordem da intercessão. Irmãos, os lábios confessam, mas o coração está longe. Eu preciso ir lá no culto, porque senão o pastor vai me mandar mensagem. Não, meu querido, você não precisa vir no culto, porque o pastor vai te mandar mensagem. Você precisa estar aqui porque você entendeu quem te salvou. Você não precisa jejuar, orar, estar aqui uma hora antes, porque tem uma líder que literalmente te cobra. Você precisa estar aqui porque você entendeu que você é uma atalaia do Senhor, que você está acessando um lugar de brecha espiritual e que você se colocou na posição por almas. A motivação do seu coração talvez está definindo as chagas que eu e você estamos contemplando do lado de dentro. A motivação talvez está errada. Nós viemos aqui, irmãos, eu gosto de citar muito esse exemplo, porque é muito real. Nós viemos aqui na casa do Senhor para adorar, para agradecer, para salmodiar a Deus. E aí os ministros de adoração precisam ficar aqui, levanta a mão e adora ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. O pregador está se matando pregando, e às vezes nós não estamos entendendo o que Deus está falando. Na cultura judaica, irmãos, um culto não é eu receber uma palavra, é eu entregar o meu tudo, é eu entregar o meu melhor. Só que nós viemos nos nossos dias, e são dias difíceis,
Campanha da prosperidade, vai lá e sai com o seu milagre. Irmão, já é milagre você ter sido alcançado pela graça de Deus. Quem éramos nós, quem somos nós, aonde estamos, aonde estávamos? Será que Deus precisa fazer mais alguma coisa em nosso favor? Campanha do descarrego, vai lá e sai fora, sai livre dos demônios. Não, irmão, nós estamos aqui para entregar. Ninguém está cobrando pedágio para você chegar ao seu Senhor. Ninguém está cobrando para você dar glória a Deus. Sabe o que acontece, irmão? Se nós assistirmos um culto na África, nós ficamos constrangidos. Porque lá os irmãos, eles dançam com todas as forças deles. Nos lugares onde há perseguição, irmãos, se os irmãos tivessem uma folha das Escrituras, eles pegam ela, agarra, chora, lê, relê, medita, aprende e pratica. Sabe o nosso problema? Sabe qual que é? É que nós estamos fartos espirituais. Estamos obesos espirituais. Estamos acostumados com a estrutura. Estamos vivendo como se Cristo não fosse voltar. Estamos vivendo como uma igreja que literalmente é autossuficiente em si mesmo. Deus, eu cumpro com os cultos. Deus, eu vou lá e eu oro. Deus, eu vou lá, sim, hoje eu sou um pastor, então eu estou cumprindo a minha responsabilidade. Irmãos, nada que nós fazer vai substituir o que Ele fez por nós. Nada. Então tudo que eu e você fazemos é um ato de gratidão. Nós não fazemos para ser aprovado, nós fazemos porque fomos amados. Aleluia, irmãos. Nós não nos envolvemos porque queremos ser aceitos, porque já fomos aceitos há 2000 anos atrás, quando Cristo estava na terra. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e o véu que nos separava se rasgou ao meio. Aleluia. Raiz, o problema não era os cultos, era a intenção dos cultos. Olha para o meu e para o seu coração. Viemos aqui para quê? Eu vou lá entregar minhas aflições. Eu não paguei meu boleto, irmãos. Nós não podemos limitar a Deus nisso. Abre comigo Isaías 53. Espírito Santo de Deus, fala com o seu povo, Senhor. Nós repreendemos todo ladrão do entendimento, toda dispersação, todo sono, todo cansaço. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Isaías 53, mas antes de nós entrarmos aqui, preciso falar para você que esse cansaço que eu e você estamos enfrentando não é natural. Não é por causa de um dia pesado de trabalho, não é, porque quando você chegar na sua casa você vai estar sem sono. Quando você chegar na sua casa você vai estar bem, parece que você nem estava aqui na igreja, nem estava com sono. Sabe o que é esse cansaço, irmãos? Talvez também não seja mais os demônios atuando, presta atenção nisso aqui. Talvez esse cansaço que eu e você estamos enfrentando seja por resistir à vontade de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Procura de ponta a ponta o livro de Jeremias. Você não vê ele falando que ele está cansado, mas quando ele fala assim, eu vou parar de clamar, aí a Bíblia diz que ele fala assim, ó, é como um fogo cerrado em meus ossos. Eu não posso suportar, eu já estou cansado de tentar controlar esse fogo dentro de mim. Eu não consigo, eu não posso parar de pregar, eu nasci para isso. Você não vê Jeremias falando em outro texto que estava cansado. Você vê ele falando que estava cansado quando ele resistiu ao propósito de Deus na vida dele. Talvez o meu e o seu cansaço não é fadiga, não é uma guerra espiritual, é eu e você resistindo à voz de Deus. Então presta atenção, faz um teste, faz prova, se permite, se rende, desata as armaduras e fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, eu quero ser usado, eu quero ver se você vai dormir nos cultos. Eu quero ver se você vai chegar aqui pensando na panela de pressão lá fora. Eu quero ver se você vai chegar aqui pensando no seu parente lá fora. Você não vai chegar aqui pensando na pessoa que está lá fora, porque você vai entregar o seu melhor no altar do Senhor. Aleluia.
Isaías 53, versículo 6. Vamos ler do 1. Quem deu crédito ao nosso relato? E quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como uma terra planta e como uma raiz de terra seca. Não tem forma nem formosura. E quando nós viermos a vê-lo, não haverá nele beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado, ele é rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. Não se assuste, o texto está falando do seu Jesus, do meu Jesus. E é contraditório falar de um rei que está acostumado com a tristeza, com a dor, com o abandono. Mas o texto está falando do Cristo. Vamos continuar familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele as nossas faces. Igualmente ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele suportou todas as nossas dores e carregou todas as tristezas. Contudo, nós consideramos atingido e ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Aleluia! Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos seus açoites, ou pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Olha o versículo 6 comigo. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Somente até aqui por enquanto. Olha esse texto que nós acabamos de ler. E a pergunta que é como Judá chegou nesse estado? Como Judá chegou nesse estado? E o próprio profeta responde: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, cada um queria fazer o seu próprio caminho. E aqui está a definição bíblica da rebelião. Rebelião não é apenas odiar a Deus, rebelião é substituir a vontade de Deus pela minha vontade. Rebelião é substituir a vontade do Senhor pela minha. O problema não é apenas fazer o mal, o problema é viver de maneira independente do Senhor, substituir a vontade dEle para a minha. Para pensar, irmãos. É fácil nós apontar Judá. Como Judá chegou nesse estado de idolatria, de autossuficiência. Talvez nós vamos começar a olhar para esse texto de uma maneira diferente. Talvez nós vamos começar a olhar para Judá e falar: Judá sou eu, Senhor. Talvez nós vamos começar a olhar para esse texto, versículo 6. Todos nós como ovelhas temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, isso aqui é muito forte. Todos nós como ovelha, todos nós temos nos desviado da vontade do Senhor. Mesmo ele sendo ferido, mesmo ele sendo transpassado, mesmo ele passando tudo que ele passou. Sabe o que me chama a atenção? Todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. E o filho pródigo não odiava o seu pai. O filho pródigo não odiava o seu pai. Ele não amaldiçoou o seu pai. Ele não amaldiçoou o seu irmão, a sua herança. O que ele queria? Ele só queria literalmente a bênção. Ele só queria o recurso, a provisão, a herança do seu pai, mas não queria o governo, não queria estar debaixo do mesmo teto. O maior problema do filho pródigo não era sair de casa.
ele queria viver literalmente sem a dependência do seu pai. Ele queria viver literalmente sem a dependência do seu pai. Viver sem depender, sem estar debaixo. A essência da rebelião é dizer: eu conduzirei a minha própria vida. Eu sei dar os próximos passos. Eu sei caminhar. Eu preciso fazer. Eu. Foi exatamente isso que aconteceu aqui com Israel. Foi exatamente isso que acontece com os nossos corações hoje. Todas as vezes que achamos que somos autossuficientes, já parou para perceber que nós quebramos a cara? Todas as vezes que damos passos sem o Senhor, nós quebramos a cara. Para observar, repara, faz um retrospecto da sua vida. Essa palavra não é para você se emocionar, é para você se conscientizar e se arrepender junto comigo. Todas as vezes que eu sou o brabão, é eu que decido, é eu que faço na minha casa, é eu que governo o meu lar, deu muito ruim, irmãos. Porque a autossuficiência só nos leva para um lugar de cegueira espiritual. Olha o versículo 5 comigo. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Transgressões fala de limite estabelecido. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. Iniquidades é o meu e o seu pecado. O castigo de nossa paz, que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelos seus açoites que o feriram, nós fomos sarados. Houve um diagnóstico. Judá estava diagnosticada como um povo enfermo, doente, cheio de chaga, pelo orgulho e autossuficiência. Mas também aqui esse texto nos leva a uma esperança, porque esse texto revela a maior riqueza do Evangelho. É uma graça que nós não merecemos, é um favor que nós não merecemos. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías capítulo 1 fala das feridas que estavam sobre o povo. Isaías 53, nós vemos as feridas que está sobre o servo. Olha a substituição. As feridas mudaram de lugar. Ele tomou um lugar que ele não era digno, irmãos. Ele tomou um lugar que não era para ele. A culpa ocupou um lugar. O pecado ocupou, a condenação mudou de lugar, o castigo mudou de lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre o nosso Jesus. As feridas que tanto estavam inflamando dentro de nós estavam sobre o Cristo vivo. Deus não ignorou o pecado, mas Deus julgou o pecado em Cristo. O meu e o seu pecado foi julgado em Cristo. Falei das feridas, eu falei das chagas, eu falei das enfermidades, eu falei dos hematomas. Mas agora eu estou falando da cura. A única esperança, eu e você só temos essa, é Cristo Jesus e esse ressuscitado. Talvez está ferido, talvez está machucado, talvez está cheio de hematoma. Olha para Jesus de novo. Olha para o Cristo. O contexto todo que nós lemos aponta para transgressões, iniquidades, culpa, rebelião, separação. E Cristo veio para curar tudo isso. Nós falamos de algo carnal, trazendo para uma questão espiritual. E trazendo para esse âmbito espiritual, Jesus, Ele está curando almas. Jesus está reconectando o nosso espírito com o espírito dEle. O que era superficial ou o que é superficial também nos afasta de Deus, irmãos. Para Deus não existe pecadinho, pecadão. Para Deus pecado é pecado. E esse, quando não há arrependimento, não tem como haver cura. Cristo está curando doença da alma, aqui em Isaías 53. Ele recebe as feridas da rebelião para restaurar o relacionamento entre Deus e o homem. Ah, meu Deus.
O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não conhece a minha voz. Ah, meu Deus, que saudade da voz de Deus. Que saudade da voz de Deus. Essa saudade tem que ecoar dentro de você e no seu coração. Aquela presença que muda o cheiro do ambiente. Você sabe que Ele está na casa, você sabe que Ele está presente, você sabe quando Ele vem. Ah, que saudade! Ah, que saudade desse lugar no Senhor! E o que está nos afastando desse lugar? O que está nos desconectando desse lugar? O que faz você e eu ficar paralisado não é a voz de Deus, é porque já nos sujeitamos à nossa vontade. Estamos nos rebelando contra o Senhor. Nós lemos um texto no início que Deus começa trazendo um apontamento profético para que houvesse arrependimento. E nós acabamos de ler que o Senhor Jesus, Ele é a cura para toda doença da minha e da sua alma. Ele é a esperança. Ele tomou o meu e o seu lugar naquela cruz. Ele tomou o meu e o seu lugar, mas tem um porém. Abre comigo Isaías 66. Senhor, eu peço ao Senhor, fala ao coração do seu povo. Revela, Senhor, essa palavra no íntimo. Que haja arrependimento em nossos corações, Senhor. Isaías 66. Olha isso aqui, irmãos. Olha o que o texto diz no versículo 24. Nós já estamos perto de encerrar. E eles saíram, viram e verão os cadáveres dos homens que têm transgredido contra mim, porque o verme deles não morrerá, nem o fogo que os queima será apagado. E eles serão uma repugna para toda a carne. E eles serão e verão os cadáveres dos homens que têm transgredido contra mim. Sairão e verão. Aqui está falando de um povo que escolheu não se arrepender e não depender de novo do Senhor. Aqui está falando de um povo que não aceitou a oportunidade. O livro começa apontando chagas, doença. O livro começa apontando iniquidades, mas também fala de uma cura. Mas o final do livro já está terminando com um juízo de Deus. E verão os cadáveres, verão as mortes de forma exposta. Não se engane, o meu pecado e o seu pecado, que hoje fala de uma liberdade, amanhã vai ser motivo de humilhação pública. Todos irão olhar e falar: não era da igreja. Poxa, pregava para mim, agora ele está bebendo mais do que eu. Todos verão os cadáveres de forma exposta. Por quê? Porque Deus respeita a decisão do homem. A graça, ela foi oferecida. A cura também foi oferecida, mas alguns insistem em continuar nos seus caminhos. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Alguns preferem continuar nas suas próprias vontades. Isaías não termina exaltando o juízo, ele termina alertando sobre a seriedade da rebelião persistente. Rebelião não é odiar a Deus, é eu viver a minha vontade no plano de Deus. Irmãos, presta atenção. 10, 20 anos, 15 anos, 7 anos, 5 anos, 2 anos, quantos e quantos anos vamos colocar a nossa vontade na vontade de Deus? Rebelião persistente. Verão os cadáveres, morte espiritual. Homens que eram para ser homens espirituais estão emanando morte, porque estão se rebelando. Preferiram a sua própria vontade. Isaías não termina exaltando o juízo,
ele termina alertando sobre a seriedade da rebelião persistente. O pecado sempre promete liberdade, mas termina produzindo destruição para os nossos corações. Irmãos, nós estamos falando de cura, nós estamos falando de enfermidade, nós estamos falando de juízo, e a oportunidade de se arrepender é hoje, não é amanhã. Você sabe o que você guardou e cultivou de pecado no seu íntimo. Você sabe o que você literalmente cultivou no seu coração. Hoje vimos 3 retratos. Em Isaías capítulo 1 encontramos um povo coberto de feridas abertas, contusões profundas. E também vimos um povo cheio de chagas. Não se esqueça disso. Feridas, contusões e chagas. Ferida é o que é superficial, contusões é o que se torna interno, e chagas é o que apodreceu. Pode ter certeza que o seu pecado alimentado hoje é a sua chaga do amanhã. E se nós não expormos diante de Deus, certamente nós iremos passar as consequências que nós acabamos de ler no texto. Nós iremos sofrer as consequências. Uma nação ferida pela própria rebelião. Eu e você não nos ferimos porque Deus nos fere, nos ferimos pela nossa própria rebelião. É as nossas próprias atitudes, os nossos próprios atos. Em Isaías 53 encontramos o servo inocente, o Cristo vivo, justo, o Cordeiro de Deus. As feridas mudaram de lugar, aquilo que era nosso caiu sobre ele, e ele foi ferido, ele foi moído, ele foi castigado, para que nós pudéssemos ser reconciliados. Por que eu estou lendo aqui? Porque eu não posso deixar de transmitir nada do que está escrito. Por quê? Porque eu tenho certeza que há corações que estão feridos, mas há corações que estão em chagas no nosso meio. Há corações que já se renderam, mas há corações que estão preferindo a sua vontade do que a vontade de Deus para a sua própria vida. Ei, irmão, irmã, não atrai condenação para você. Talvez existam pessoas que ainda estão vivendo Isaías capítulo 1, aonde Deus vai precisar denunciar os pecados, aonde Deus vai precisar falar: o boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas vocês não me conhecem. Vocês estão dependendo de vocês mesmos, vocês estão caminhando passos largos na autossuficiência, vocês declinaram espiritualmente. Mas talvez tem pessoas no nosso meio que estão vivendo Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos alcançados. Aqueles açoites, aqueles pregos. Ah, meu Deus, aquela coroa de espinho. Ah, meu Deus. Aqueles soldados, as blasfêmias, cuspiram no rosto dele, bateram na sua face, falaram que ele era um engano, mas ele permaneceu mudo. O Evangelho continua sendo uma boa notícia de que Cristo recebeu as nossas chagas para nos devolver uma vida conectada com Deus. Você não entendeu isso? O Cristo pegou a minha e a sua chaga. Sabe o que é isso? O Cristo pegou a minha e a sua mentira. O Cristo pegou a minha e a sua vergonha. O Cristo pegou o meu e o seu adultério. O Cristo pegou o meu e o seu escândalo. O Cristo pegou a minha e a sua corrupção. O Cristo pegou as nossas vergonhas. Ele tomou para Ele. Ele não me chamou pelo meu pecado, Ele me chamou pelo meu nome. Ele não me chamou de mentiroso, Ele me chamou Felipe. Está consumado. Ah, meu Deus. Ele não me chamou pela minha ferida putrificada. Ele não olhou e apontou: Felipe, você
você é um adúltero, você é um mentiroso, você é um sem vergonha. Não, ele olhou e falou: Nayara, você pertence a mim. Ele olhou e ele falou assim: William, você é meu. Ele olhou para mim, Tiago, e ele falou: você pertence a mim. Ele olhou para cada um que aqui está. Ah, meu Deus, isso é muito forte, porque às vezes achamos que a nossa vida aqui é um acaso, mas não é não, irmão. Está escrito na mão dele. Ah, Chacalabassarabasúbia, está escrito na palma da mão dele. Cada nome, sabe o que é isso? Está escrito lá Ricardo, está escrito lá Antônio, está escrito lá David, está escrito lá Usba, está escrito Patrícia. Ah, meu Deus. E quando os nossos pecados querem levar ira ao coração de Deus, eu imagino o nosso advogado olhando para o Pai e falando: ei, dá mais uma oportunidade, porque as marcas da cruz permitem a eles o acesso, Pai. Ele tomou o meu e o seu lugar. Isaías 53, o servo justo, ferido, transpassado, humilhado, desprezado. Ele não se importou com nada disso. A pergunta nessa noite, irmãos, não é: você tem feridas? Porque todos temos. Oh, meu Deus. E Ele conhece todas elas. Você pode ter escondido de mim, eu posso ter escondido de você. Eu não sei como você entrou aqui, mas você também não sabe como eu entrei aqui. Mas Ele sabe, Ele conhece. Ele esquadrinha a mente, sonda o coração, conhece a nossa alma, o nosso espírito. Não é por acaso que você e eu estamos aqui, é porque Ele nos atraiu para ouvir esta palavra. Você entende porque a palavra não estava sendo dura? É porque Ele quer te chamar para perto de novo. Porque o Pai só corrige o filho que ama. O Pai só corrige, só dá lapadinha no filho que Ele ama. Então se Ele está nos corrigindo, é porque Ele tanto nos amou. Sabe o que Deus está falando para nós aqui nessa noite? O que você fará com a cura que eu te dei? Ele já foi moído, Ele já foi transpassado, o sangue foi todo derramado. Ele já sofreu o que nós não conseguiríamos sofrer. Irmãos, nós estamos num ambiente de cura. E o que faremos com a cura que o céu está providenciando aqui nessa noite? Qual que é seu problema? O que está te afastando de Deus? Seu problema não é o boleto não pago, é o relacionamento que está desligado. Seu problema não é a conta de água que não foi paga, é você não ter mais intimidade com seu Pai, é você não ter mais conexão com Ele. Presta atenção, o mesmo Cristo que carregou as nossas chagas naquela cruz, que teve as suas mãos perfuradas, é o que está estendendo a mão para você agora aqui. Eu oro para que o Senhor abra a nossa visão espiritual e que a gente não fique olhando para quem está em cima do altar sem entender nada, mas que Ele nos permita ver o Cristo agora. Aleluia. Sim, meu Deus, abre os nossos olhos espirituais, tira essa cegueira. Nós queremos contemplar o Senhor face a face. Por que contemplar o Cristo? Porque Ele está de mão estendida para mim e para você agora. Agora Ele está com a mão estendida. Ele está falando para nós: ei, talvez você que está com chagas aí dentro, mas vem, tira esse fardo, tira esse peso, porque eu te amo.
Felipe, o que me impede é um vício, Cristo é maior. Felipe, o que me impede é um pecado, Cristo é maior. Felipe, o que me impede é a minha preguiça, Cristo é maior que ela também. Felipe, o que me impede é a minha incredulidade, Cristo é maior que a sua incredulidade também. Não há nada, nada, nem altura, nem largura, nem profundidade, nem demônios, nem potestade, nem príncipes, nada, 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 nada pode nos separar do amor que está revelado em Cristo Jesus. O que nós faremos com a cura que Deus está providenciando para nós hoje? O que nós faremos? A decisão está na minha e na sua mão aí agora. Acabamos de ler um povo que foi denunciado, mas que recebeu a providência, que também está sobre nós. Mas alguns deles decidiram permanecer no lugar da autossuficiência. Hoje é noite, irmãos, de ser curado. Hoje é noite de ser curado, diga amém. É noite de ser liberto por dentro. Irmão, Cristo não vê como o homem vê. Por que você está retendo aí ainda? Tira a armadura. Tira a armadura. Tira a armadura. Ei, para de esconder, porque mesmo com a armadura ele está vendo aí esse pecado, ele está vendo essa fragilidade, ele está vendo essa fraqueza, mas ele precisa que você volte para o lugar do início, da origem, outra vez. O jardim está aberto, o jardim está aberto. Percebe que quando Adão pecou, quem mudou foi Adão, não foi Deus. Oh, shaque madabasarabacamaçô. Por que dessa amargura? Por quê? Por quê? Por quê? Ele foi moído, transpassado, humilhado. Eu torno a dizer, eu estou enfatizando muito isso, para que você se renda não a mim, mas a Ele. Se rende a Ele aí do seu lugar. Não importa o título que você carrega, os anos de congregação, não importa, não importa. Ele fere sim, mas Ele também cura. E quando Ele cura, ah, meu Deus, se torna testemunho. Sai, a intenção de Deus é muito clara. Abandona seu próprio caminho e se rende ao caminho do Senhor. Abandona o seu caminho. Volta para o Pai nessa noite. Volta. A intenção de Deus com essa palavra é muito clara, muito objetiva. Abandona o seu caminho. Para de orar para Deus prosperar. O que Ele está pedindo para você entregar. Ele está pedindo, entrega a sua vida para mim. Morre para você. Ah, meu Deus, morre. Deus não é mais Deus abençoa a minha vida, Deus mata eu, Senhor. Deus me mata para que a sua palavra, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela se realize na minha vida. Deus está te chamando para esse lugar, para entregar os seus caminhos, a rota, o atalho que você pegou. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o que cura feridas. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Se coloca de pé, mas não se dispersa não. Deus ainda está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo, irmãos.
O que faremos com a cura que está sobre nós agora? Creia que você foi curado. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos, feche seus olhos. Quem estiver trabalhando também, feche seus olhos. Feche seus olhos. Espírito Santo. Espírito Santo. Sua palavra nos mostra que a sua palavra não voltará vazia, Senhor. Não voltará vazia. Senhor, eu peço ao Senhor, na medida em que o seu Espírito foi ministrando corações aqui, Senhor, leva eles para o jardim novamente. Xarabarabassuro mandarabassuro baixirabacaia mandaras. Xacatarabacharabassuro baixira mandarabassuro. Sim, Espírito Santo, eu quero pedir ao seu Espírito, Senhor, convence-nos do pecado, convence-nos da verdade. Leva cada um que aqui está a expor as suas feridas, contusões, Senhor, chagas. O Senhor conhece o íntimo e profundo de cada um que aqui está. Então eu peço ao seu Espírito, por favor, vai de encontro ao coração. Sim, Senhor, eles precisam, nós precisamos ouvir a sua voz outra vez. Como o Senhor descia e falava com Adão no jardim, nós queremos ouvir a sua voz outra vez, Senhor, outra vez. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, dos nossos pecados. Nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor e pedimos ao Senhor, nos perdoa, nos abraça, Senhor, nos pega no colo como crianças outra vez. Nós queremos depender do Senhor. Ai, Espírito Santo de Deus, leva-nos nesse lugar outra vez de intimidade, o jardim da inocência outra vez, Senhor. Ah, Espírito Santo, é isso que nós queremos te pedir, em nome de Jesus. Irmãos, há alguém no nosso meio que se afastou do Evangelho de Cristo e nessa noite deseja voltar para Jesus? Alguém no nosso meio que se distanciou do caminho do Senhor e nessa noite entendeu que precisa mais do que nunca voltar? O seu pai está te chamando, não é o pastor que aqui está, não, é o seu pai que está te chamando. O seu pai está te chamando. E se eu pudesse traduzir o que ele está falando, eu falaria: filho, volta para casa, filho. Volta para a presença enquanto ainda há oportunidade. Não retém, não pensa nos seus pecados. Não, entrega as chagas. Entrega. Se eu pudesse traduzir o que ele está querendo falar conosco, eu traduziria dessa forma. Alguém no nosso meio, levanta sua mão, eu quero orar por você. Alguém no nosso meio que se afastou do Evangelho e deseja voltar. Não há ninguém no nosso meio. Alguém que nunca confessou Jesus Cristo como seu Salvador e deseja cumprir esse ato diante dos homens, das testemunhas oculares. Não há ninguém no nosso meio. Que o Senhor nos conceda outra oportunidade. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Dia 27/6, todos estão convocados. Nós teremos um evangelismo com uma ação social. Amém? Aleluia.
Evangelismo, dia 27/6, todos, isso é uma convocação para a igreja no geral, estão convocados. Terá uma ação social com distribuição de sopa, toucas e meias. Você que pode, traga aí a sua meia, não meia usada, aleluia. Traga a touca também, você que pode, abençoe essa obra, faça parte dessa semente. Eu creio que a invasão, eu creio que o sítio Joaninha vai ser tocado pelo amor de Deus. Precisamos, o segundo recado é exatamente esse, precisamos de doações, amém? Então você que pode doar alguma coisa aí, seja meia, seja touca, seja um macarrão para sopa, procura os diáconos lá atrás, que eles vão informar vocês certinho. Glória a Deus. Outra coisa que eu queria dar o recado aqui para os irmãos, cantina não é hoje, projeto Restaura Lar. Irmãos, nós temos que enfatizar esse projeto, estamos enfatizando todos os cultos, porque esse projeto é uma bênção para os nossos lares. Aqui diante de vocês está alguém que foi alcançado pelos lares, pelo projeto Restaura Lar. Então, se hoje eu estou aqui, é porque um dia alguém foi lá. Então, você que pode, ofereça esse projeto. Você que conhece alguém que está precisando. São 5 semanas em que 2 agentes de paz, 2 mensageiros da paz vão estar lá dentro do seu lar. Então, talvez você está precisando, ou talvez você conhece alguém que esteja precisando desse projeto. Nos envia. Amém? Entre em contato com os diáconos, entre em contato comigo. Nós queremos entrar nessas casas e na sua casa também. Amém? Então, nós contamos com vocês. Para a glória de Deus, não tem mais nenhum recado, põe a mão no seu coração. Pai, eu quero despedir o seu povo, Senhor amado, que a luz da sua palavra possa, Senhor, refletir sobre o coração, a mente de cada um deles. Senhor, que a bênção do Senhor esteja estabelecida sobre a vida de cada um. Dessa forma, Pai, eu despeço o seu povo, selados no amor, na graça, nas doces consolações do seu Espírito. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor, toma aquele cafezinho lá atrás, cumprimenta todos os seus irmãos para a glória de Deus.